Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Está começando agora mais um episódio do Rei dos Mares Podcast, um podcast sobre One Piece. Eu sou o Erickson e aqui comigo estão os tripulantes Leone, Fala, galera. Valquísio. Boa noite, pessoal, tudo bem? Mas bem, hoje, antes de começar a saga de Alabasta, né, que é que sucede a de East Blue, que foi o primeiro episódio da gente, a gente vai falar sobre o interlúdio entre East Blue e Alabasta. Na verdade, o comecinho de Alabasta, né? Mas que funciona tanto a introdução para Alabasta como o começo das aventuras do Bando de Chapéu de Palha pela Grand Line. Então, hoje a gente vai falar sobre o Reverse Mountain, falaremos também sobre o Whiskey Peak e daremos uma ênfase a Little Garden e a Ilha de Drum. Então, vamos lá, né? Vamos começar esse episódio. A gente começa diretamente de onde paramos nessas recapitulações, né? Que é o arco Reverse Mountain. Ele é basicamente o início, né, de tudo dessa nova etapa, depois que eles avançam rumo à Grand Line. Tem duas coisas que são muito legais, né? Se antes a gente estava falando da subida deles pela Montanha Reversa, agora a gente fala da descida, que é quando eles vão encontrar o farol que indica o Cabo Gêmeos, que é a ilha onde a gente vai encontrar finalmente Crocus e Labum. Labum, uma baleia extremamente esquisita, gigante e que vive com dor de cabeça, porque passa a maior parte do seu tempo batendo a cabeça na montanha reversa na esperança de quebrar uma montanha, enquanto Crocus é o seu cuidador. É bem bacana esse lance da Reverse Mountain, porque se antes a gente tinha na subida a ideia de que ia surgir logo de cara um grande desafio, a gente encontra um cenário extremamente pacífico. Que no anime fica ainda mais legal, porque a gente vê aquela sacada de comédia do Crocus, né? Porque ele tá sentado sozinho numa ilha, lendo um livro de boa, os chapéus de palha olham pra ele e apontam um canhão, porque pensam que ele é um inimigo. E ele fala, olha, se vocês apontarem esse canhão, alguém vai morrer. E aí os caras olham sérios e dizem, quem é que vai morrer? Ele, eu. E você vê que aquele clima de galhofa de One Piece volta totalmente. A gente sai daquela seriedade, pós-fuga contra Smoker, aparecimento de Dragon, e volta pra galhofa total. A gente Mas nem tem só de uma galhofa vive o mangá, né? a gente tem uma acalmada aí, né? Tanto Sim. na galhofa como naqueles acontecimentos mais tensos que Frenético, tiveram sim. no final do arco do East Blue. E é muito legal porque aqui na Montanha Reversa a gente sai um pouco desse clima tenso, vai pra galhofa, mas encontra outra coisa também, né? Porque quando a Crocus conversa sobre o Labum, e ele explica que ele está morando dentro da baleia, de Dentro da tão grande que baleia. ela é, a gente começa a parar pra dar uma olhada em algumas coisas. Ele explica que é um médico e a gente vê as habilidades médicas dele cuidando de uma baleia de dentro pra fora, o que por Uhum. si só já é uma coisa muito interessante. E a gente vê que essa baleia sente as dores porque tá batendo a cabeça, então o médico ele tá sempre tendo que fazer um trabalho ali. Já que ele sabe que essa baleia não vai desistir de bater a cabeça, e ao mesmo tempo ele também sabe que ele precisa estar lá cuidando dela. Sim. Eu acho legal essa dinâmica porque vamos ser introduzidos também aos novos inimigos. A gente começa a ter uma noção do que é a Baroque Works, enquanto isso a gente vai sabendo a história da Labum. Sabe que é uma baleia que quando pequena foi abandonada por um bando pirata, que eles um dia ficaram de voltar para pegar ela, mas nunca voltaram e 50 anos se passaram. Crocus, ele é o guardião daquele farol dos Cabos Gêmeos e ele é guardião dali por uma razão. A partir daquele local, você pode escolher uma das 7 rotas de log pose. E eu acho bacana também uma outra coisinha, né, que vale a pena ser mencionada. Talvez seja o primeiro momento em que vemos Luffy mostrar... Segundo momento, porque o primeiro foi com o cachorro lá na luta contra Bug. Mas o momento que a gente vê Luffy se comunicando com um animal, Um animal. lutando também contra ele, entendendo as dores. Porque Luffy, quando vê que aquele é o objetivo de Labum, ele decide fazer um duelo. De ver quem é o mais forte dos dois. E no meio do duelo, Luffy declara que aquilo foi um empate. E diz, um dia eu vou voltar pra gente terminar o duelo. Até lá, não se machuque mais. Então você vê que apesar daquele jeito meio bobo do Luffy, ele tem uma sensibilidade muito grande.
Ele Muito achou uma grande. solução criativa, como de costume, porque o Luffy é um cara extremamente criativo, mas ele encontrou uma solução criativa para resolver aquele problema. E a partir daí eles pegam o log pose, entregue por Crocus, para poder ajustar a rota deles e decidem seguir o caminho. Só que agora, É, na cola deles, tem os dois agentes da Baroque Works que aparentemente parecem ser dois grandes incompetentes, né? Que são Sim, a Miss Wednesday e o parceiro dela, que é o Mr. Nine. isso. E eles estão ali no barco do bando, né? Pagando de bonzinhos e tal. E aí a gente já engata o Whiskey Peak. É. Porque eles é, sentam junto com o Chapéu de Palha e dizem que querem ir até a próxima ilha, que precisam ir até a cidade de Whiskey Peak, né? Que é a cidade mais receptiva que teria ali no início, que seria receptiva até mesmo com piratas. E lembrando que em todas as cidades que Luffy e o pessoal passou, eles nunca foram bem tratados de princípio. Sim, Então isso já tem uma diferença de clima também para Whiskey Peak, né? e é o que já bate, assim como eles nunca foram, aqui tá explicado, né? Por que que eles estavam sendo. e o Chapéu de Palha, eles são recebidos muito bem nessa ilha. São tratados como heróis e tal, né? Mas, quando tudo tá muito bom, você sempre tem que ficar com o pé atrás, né? E aí, o que acontece? Eles chegam lá, acontece toda essa recepção, o líder de lá da Ilha Cactus, ele resolve fazer uma festa. E aí, depois que a festa acaba, que tá todo mundo ressaqueado e vai dormir, a gente tem a revelação de que, na verdade, esse grupo que tava na ilha é a Baroque Works. São os agentes da Baroque Works. E eles se aproveitam da vulnerabilidade do Chapéu de Palha para atacá-los de sopetão. Agora, o que eles não esperavam era que nem todo mundo ali estava apagado, né? A gente tinha duas pessoas no bando que já estavam com uma certa experiência de passar por grupos de piratas ou outra coisa do tipo. Então, a Nami e o Zoro, eles estavam bem ligados ali de sobreaviso se pudesse E é acontecer isso, alguma então a gente tem coisa. o Zoro e a Nami atentos, e Zoro decide descer a espada em todo mundo, né? Solar todo mundo. E os Zoro caçadores de sola. recompensa Cadê acham que Bora, vão. Lucas! Bora, Zoro Lucas. sola. Zoro sola. E os caçadores de recompensa acham que vão dar conta do Zoro. Óbvio que ele encontra alguma dificuldade, mas consegue ganhar de todo mundo, mostrando que existe um nível de diferença entre ele e os demais caçadores de recompensa da Uhum. Baroque Works. Então ele para, e quando o Luffy e o pessoal vão acordando, a cena que o Luffy encontra é todo mundo caído. Isso. Concomitante a isso, a gente encontra os agentes da Baroque Works indo até ali para matar o bando de Chapéu de Palha. E eles também estão investigando que existe um possível espião entre eles. E Uhum. apontam pra Vivi. É legal porque a gente vê duas coisas acontecendo ao mesmo tempo ali no sentido de duelo. Um é a investigação interna da Baroque Works ali pra matar o espião, no caso a espiã. E ao mesmo tempo a luta dos Chapéus de Palha, que estão ali brigando contra todo mundo da cidade. Um dos pontos interessantes de Whiskey Peak que é que a gente já fica sabendo, além da De cara que estrutura ela é uma princesa, né? além da estrutura da Baroque Works, né? A gente fica vendo que tá sempre ali um Mister, algum número e alguma mulher com referência a algum dia, assim como tem a Miss Wednesday, que é a Vivi ali, com o Mr. Nine, a gente vê o Mr. E 8 também que... tem a questão da hierarquia da Baroque Works, né? Exato, E Quanto, funciona. Quanto menor o número, mais forte o pirata. exato. E a gente fica nesse processo já descobrindo, quando que a Baroque Works sabe, né, que tem alguém infiltrado, eles descobrem que é a Vivi, e nesse meio tempo que é justamente enquanto o Zoro tá lutando contra os caras, é dito, né, pelo o Igaran, que já tá lá acabado, ele vai e fala que tá disposto a pagar uma recompensa pela proteção de Vivi, para que salvem Vivi, porque Vivi tá sob a ameaça do Que ela Mr. é uma princesa Five. de um reino. E é legal porque, assim, a forma de Nami barganhar, né? Porque ele fala que tem uma recompensa, só que ele fala um valor ok, e Nami fala, pô, se ela é uma princesa, ela vale só isso? Exato. E, Exatamente. e aí que a gente começa a inclusão de Vivi da jornada de Vivi junto com os Mugiwaras acaba sendo por aí, né? Porque Uhum. eles acabam conseguindo proteger de Mr. Five e Miss Valentine, né? Que inclusive são os usuários da fruta da bomba e do Kilo. Kilo no Mi, da Bomb Bomb no Mi.
o Zoro e Ruffy, enquanto estão lutando entre si, derrotam os caras, porque eles estão interrompendo o conflito deles dois, aí eles dois derrotam Sim. os caras simplesmente muito fácil, quase que ignorados. Pô, chega a ser cômica essa parte, velho. Porque Ruffy tá batendo em todo mundo, tá batendo em Zoro porque tá querendo lutar contra Zoro, porque na visão de Zoro, de Ruffy, Zoro fatiou os caras, né? Fatiou a galera que tinha dado comida a ele, tinha festejado ao lado dele, só que ele não tinha entendido ainda qual era o problema. Mas aí, conforme essa revelação de Vivi acontece, tem a fuga deles de Whiskey Peak, levando Vivi. Tem um plano inicial para tentar tirar a atenção. O Igaran se veste de Vivi, né? E tenta distrair para que eles achem que a Vivi acabou seguindo outro caminho ou sofreu um acidente, até fico na dúvida sobre isso. É outra coisa meio bizarra de se pensar, né? O Igaran é um cara extremamente alto, completamente diferente, e ele se disfarça de Vivi pra dar a impressão de que ela ainda tá ali. Exato. E aí, descobrindo já que aquilo dali era meio que uma farsa, aparece a... Eu esqueci o... Miss Sunday? É Miss Sunday? Miss All Sundays. All Sunday. Aparece a Nico Robin, a Miss All Sundays. É interessante, né? Porque você para pra pensar que, a princípio, nem mesmo os agentes principais sabem quem é o seu líder. E aí você vê o quanto a Baroque Works ela conseguiu ser realmente uma agência de bandidos bem feita. Porque apesar de você ter um chefe, você não sabe quem é o seu chefe, mas sabe que tem que seguir as ordens dele, que ele é poderoso o suficiente. E você nota nisso também todo o cuidado que se teve na construção de alguns personagens. Entre eles o Crocodile, que é quem nesse mesmo arco é informado. Porque antes de Nami aceitar, ela não sabia contra quem eles iam lutar. E aí depois Vivi informa quem é o chefe dessa organização, que é o Crocodile. Informa meio que sem querer, inclusive. É interessante a gente notar isso porque é a introdução aos sistemas Chichibukais, a gente não sabe o que é. Então a Nami explica pra Luffy o que são os corsários, qual o papel deles e o que acontece como consequência de você enfrentar um desses corsários. Porque a gente tem que lembrar que, para além da luta contra a Crocodile como chefe de uma organização criminosa com milhões de membros, a gente tem que lembrar uma segunda coisa. Ele é um cara que, de certa forma, ele tem as costas quentes protegidas pelo governo. Então não bastava ser forte. O cara, além de forte, é influente. É protegido. E pra Nami, isso se tornou um grande problema, porque ela mesma fala, não vale o dinheiro se a gente vai morrer. E a postura de Luffy e dos demais membros do bando é bem diferente da dela. Luffy e Zoro, eles falam que querem esse desafio, que vai ser legal. Sandy olha e fala, quem é essa mulher linda, eu quero que ela esteja com a gente. Enquanto os outros membros não sabem o que é, mas falam, ah tá, a gente tá metido em confusão de novo, né? E isso é legal porque você vai vendo que ela vai tentando, a própria Vivi, ela vai tentando notar o que se passa na cabeça daquele bando, porque realmente é um bando peculiar. Porque a experiência de pirataria que ela teve foi a de Crocodile. O que ela viu de pirata é um cara extremamente cruel, violento e manipulador. Só que, por outro lado, ela vê aquele clima como se fosse uma família muito atrapalhada no chapéu de palha. E aí a gente volta pro esquema de estrutura da Baroque Works, né? Você teria os Billions, que seriam os membros tidos como irrelevantes, são oficiais completamente descartáveis, e cada vez que um morre, outro substitui. Depois daí você tem os Millions, que são os subordinados, que são abaixo do Mr. Five, então se acontecer alguma coisa, um dia eles podem substituir os membros com número, e os agentes oficiais, que você tem o Mr. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e salvo engano vai até o 10, mas eu não lembro se é o 10 ou até o 11, porque depois um deles fica detido em Logital, e a gente também vê a coisa esquisita da tecnologia One Piece, né? Smoker intercepta uma ligação de Dendemushi posteriormente, mas isso é já em... Salvo engano, isso é em Little Garden, né? Que é aquela ligação Little Garden. com É no Mr. Prince. Exatamente. E aí, já falando em Little Garden, a fuga deles é justamente... E Whiskey Peak é justamente pra lá, né? Miss All Sunday já sabia, né? Que eles estavam indo pra lá, ela comenta. E lá eles têm uma sede, né? Já tem alguns membros da Baroque Works que estão lá. A sede que foi construída pelo Mr. Tree. Com a Miss Golden Week. Com o poder dele da cera, né? Aquela sede, né? Exatamente. Mas uma coisa que eu queria falar também, desculpa te interromper, meu caro, que eu acabei deixando passar. Você mencionou, eu mencionei e não terminei sobre os codinomes. Então temos Miss All Sunday, Miss Doublefinger, Golden Week, que é a parceira de Mr. Tree, Father's Day, Merry Christmas, Wednesday, Monday e Miss Valentine.
Só que tem uma coisa que é interessante nisso, né? O único membro que ele não tem uma parceira é o Mr. Chu. E aí entra naquela ideia da filosofia Okama dele, né? Que ele fala, você pode se desvirtuar do caminho da masculinidade, da feminilidade, mas nunca do da humanidade. É legal a gente parar pra notar essas sacadas sutis que fazem parte da composição dos personagens e ao mesmo tempo dialogam com a obra, né? Exato. É muito bom. Uhum. É bem interessante também porque Oda ele termina dialogando com questões sociais, né? Que a gente passa na própria realidade. Quando ele traz Bon Clay, que é um personagem que é homossexual, né? E transgênero, vamos dizer assim. Ele não rotula o que é Bon Uhum. Clay. Inclusive, ele não cai interessante numa também. linha que é uma linha que muitos autores caem, né? Quando vão escrever sobre esse tipo de coisa, que é você criar um personagem raso, gente fina e que é apenas isso. É um personagem Sim. que se relaciona com tal temática, mas que não tem profundidade. Bon Clay ele é apresentado inicialmente como um antagonista dos antagonistas. Só que ele tem sua própria peculiaridade, sua própria profundidade. Talvez seja mais uma vez aquela coisa que a gente conversa sempre sobre os méritos do Oda, né? Ele consegue criar personagens bem feitos, realmente bem feitos e com vida própria para aquela obra. Ele consegue dar profundidade para quase Uhum. todos os personagens que ele Sim. cria, né? Isso é muito E tem até legal. um contexto interessante, ainda falando um pouco sobre a parte social da entrada de Bon Clay, é que essa inclusão dele é feita lá pelo início da década de 2000, né? Nesse período, Uhum. diferente de agora que a gente está gravando, já depois de 2020, ainda era muito, muito mais fácil se fazer piada com homossexuais. Era muito tabu Tipo, ainda, né? você, Na exato, sociedade. você fazia piada com homossexual era mais aceito. Tanto que, tipo, a forma como Bon Clay é apresentado ainda assim vai muito mais pro lado da comédia. One Piece explora comédia em muitas coisas e não deixou de explorar para esse lado, mas mesmo com Uhum. a comédia, mesmo com a piada ali em cima, Bon Clay é um personagem que você dá muito valor no geral, na obra como um todo, né? A gente vai acabar não conseguindo, não falando aqui nesse podcast, porque a gente vai parar antes dele entrar em ação efetivamente. O propósito da gente é resumir esse interlúdio, né? Mas em breve, futuramente, a gente vai entrar mais em detalhes sobre Bon Clay. Falando de Little Garden, tem uma explicação muito interessante, né? Ao longo de Little Garden e de Drum até, que a gente começa a entender mais ou menos como é o funcionamento das ilhas na grande linha. Então, Little Garden, quando eles chegam lá, né? Tipo, apesar do nome, que é tipo um jardinzinho, Little Garden não tem nada de pequeno, né? É tudo meio que tamanho É o normal. completo oposto, Exato. né? Na verdade, eu acho que é até uma brincadeira que Oda faz, Exato. né? Little Garden, na verdade, é uma ilha que ela tem um clima tropical extremamente quente e que é muito difícil um ser humano comum sobreviver e aguentar. E por conta desse clima, dessa vegetação que ela tem, favoreceu Crescimento das criaturas, o né? surgimento de espécies que a gente considera como espécies pré-históricas, né, na realidade, que são dinossauros, criaturas extremamente grandes, realmente. Uhum. E é legal que é em Little Garden que surgem duas coisas, né? A primeira é a rivalidade entre Luffy ou entre Sandy e Zoro. A primeira briga mesmo deles surge ali, que eles competem pra ver quem vai levar a maior caça pro navio. A segunda coisa legal que surge em Little Exato. Garden, que muitas vezes passa batida pra gente, é a ideia de Usopp como um grande guerreiro do mar, pela admiração Uhum. que ele vai ter pelo gigante Elbaf. Porque é em Little Garden que somos introduzidos à ideia Sim. de gigantes. Porque se quando eles entraram naquele lugar, aquela ilha esquisita, e não viram nada nela que pudesse indicar o sinal de perigo, eles só notam isso depois. Quando abrem um livro sobre ilhas, que na verdade quem faz isso inclusive é a própria Vivi, abre o livro sobre ilhas e descobre o porquê daquela ilha ser Little Garden. Ela é um jardim pequeno comparado ao mundo, que aquilo na verdade é um trocadilho, porque é realmente um lugar gigante de criaturas tão grandes quanto, e que, como o Erickson bem mencionou, criaturas que se desenvolveram de uma forma extremamente peculiar, ao ponto de não haver intervenção nenhuma, porque não existem seres humanos ali para competir com elas. E as pessoas que Exato. entram lá morrem. É muito legal a forma como a gente vai sendo introduzido aos pouquinhos a ideia de que existe algo ali, algo ainda mais peculiar do que a gente já encontrou até então. Exato, porque toda One Piece, a cada arco vem surpreende
as pessoas com diferentes elementos de histórias, de histórias mais distintas, né? E aqui a gente vê muito mesmo de uma vez, além da ideia de você ter dinossauro, que é algo muito comum para a cultura pop, você também tem a inclusão de gigantes que estão vestidos com a temática vikings. Sim. E com toda uma cultura entre eles, falando de Elbaf, que é uma outra ilha, falando do deus deles, né? Que É uma verdadeira salada de fruta, né? Mas é uma salada de Muito fruta gostoso. que não é pincelado. Exato. Tem um conceito por E trás ela é bem daquilo ali. resolvida nela mesma, né? Não é como se você terminasse Sim. esse arco. Você fica curioso sobre coisas que ocorrerão no futuro, você fica curioso, tipo, o que é o Baf, sabe? Aqueles mais sagazes podem Sim. perceber que o Baf é Fable ao contrário, e já ficam, pô, será que tem Sim. alguma coisa aí? Quem é esse deus de quem eles estão falando? Como é que exatamente era a tripulação deles antes deles irem para aí, e coisas do tipo, né? Será que mais gigantes que possam aparecer na história vieram de lá? Exato. Vem toda Justamente uma... porque é lá que a gente vai conhecer esses gigantes Dorg e Borg, que os caras estão lutando há 100 anos, e tem uma sacada muito inteligente nessa luta, né? Os caras estão há tanto tempo lutando que não lembram o porquê. Então, só pela E honra. quantas lutas a gente vivencia no dia a dia, e no sentido mais amplo possível, que as pessoas reproduzem aquele comportamento e não sabem ao certo o porquê. Foi profundo isso Isso aí, viu, velho? dialoga muito com a ideia que temos de que chega um certo ponto em que algumas lutas não são mais sobre serem necessárias ou desnecessárias, mas sobre qual foi o ponto inicial que deu causa a elas. O que foi o estopim dessa luta? Entende? E é tão interessante, né, que eles acabaram criando um laço entre eles, né, mesmo nesses conflitos, porque eles já eram parceiros antes, né, mas eles criaram um laço entre eles a ponto de que quando o Dory, não vou lembrar se Dory ou Brog, mas quando um deles é derrotado pelo outro, independente do fato de como ocorreu a derrota, né, que o outro tava mais fragilizado, ele tá chorando ali, né, ele chora, tipo, pô, tipo, depois de anos, você tá diferente, o que é que aconteceu com você? Eles são 100 anos, né, no embate para decidir qual que o Rei dos Mares que eles mataram era o maior. Tudo isso culpa de uma menininha que falou que um Rei do Mar era maior que o outro. E eles tiveram que decidir entre si na Que de uma porrada forma até... quem que tinha matado o maior Que de uma dos forma Rei dos até Mares. correlaciona com a disputa de Zoro e Sanji, né? E é Sim. legal nessa metalinguagem, porque você vê dois personagens são, em tese, né, amigos brigando por causa de uma bobagem que vai desencadear uma grande rivalidade entre eles. E tem outra coisinha aí também, Mas né? é uma espécie de código de Sim, honra entre tanto que o eles, né? Soap enfatiza isso. Porque aqui a gente vê também o início de uma lógica que é recorrente em One Piece, que é a separação dos membros do bando por alguma razão. Você isola alguns membros, separa os outros. Normalmente quem fica isolado nos arcos costuma ser Sandy. Quase sempre ele tem um plot... Quase sempre não, acho que do Novo Mundo pra cá isso mudou muito. Mas antes ele sempre tinha um plot isolado dele, onde ele tinha que tirar uma solução criativa, que era sempre muito legal. Enquanto os outros membros do bando eram separados pela ilha. Isso acontece aqui também. A gente tem Nami e o Sop juntos, os covardes, que é quem conta Brog. Luffy, Vivi e Kako encontrando Brog. E você tem nessa divisão algo legal. Enquanto o Zoro e Sandy estão de rolê pra procurar bicho, quem é que vai pegar o bicho maior. Disputando. Concomitante a isso, você tem a invasão da Baroque Works. Porque os caras querem matar Vivi, por consequência o Chapéu de Palha também. E a gente vê o plano do Mr. 3. Porque ele fala que você não precisa ser mais forte que seu oponente para poder ganhar. Você faz com que eles se matem. Então ele dá um jeito de intervir no duelo entre os gigantes, para o Chapéu de Palha levarem a culpa. Tanto que Luffy ele acaba tendo que lutar contra o gigante, ainda que por um breve período, para provar que não foi ele que envenenou a bebida. Só que na verdade esse veneno foi posto lá pela Baroque Works. Então você vê que existe uma sacada ali de quais são os métodos, porque realmente eles estão lidando com assassinos, quais são os métodos deles. Não é mais sobre porrada, não é sobre honra. E isso traz o contraponto, né? Enquanto os gigantes, para eles, a honra era fundamental, para os assassinos da Baroque Works, o importante é você vencer na missão. Cumprir o seu objetivo e ponto final. Aquilo ali. Não importa a forma que você vai fazer. E nisso você vai dando segmento, porque assim, logo quando desembarca, Nami, ela é picada por um bicho.
isso vai ter uma consequência depois. Sim. Uma consequência direta. Porque a gente tá falando de uma ilha com criaturas estranhas e um clima tropical em que você não conhece nada de lá. E um bando que não tem um médico. Durante esse movimento na ilha, a gente já tem, de certa forma, a conclusão dela, porque o Zoro, Vivi e Nami, eles acabam sendo, não vou dizer petrificados porque eles não viram pedra, né? Mas eles vão sendo, entre mil aspas, congelados pelo poder da cera, enquanto o Luffy sozinho vai ter que lutar contra o Mr. Five e a Miss Golden Week. Isso. Eu tava tentando me lembrar aqui do nome da febre que a Nami pega, que é a febre Kestia. Que a Kestia, né? Ela vem de um carrapato, que tem o mesmo nome. E quando ele infecta o ser humano, o ser humano começa a sentir febre forte e vários tipos de efeitos colaterais que podem pôr em risco a vida. Porque se a gente está falando de uma ilha em que tudo é extremamente exagerado, imagina um ser humano sendo infectado por um carrapato dessa ilha, sabe? Um parêntese aqui que eu abri, viu, galera? Foi ótimo parêntese, inclusive. Falando dos poderes do Mr. Tree, é bem interessante porque ele, ao mesmo tempo que consegue manipular a cera de uma forma ainda antes de ficar sólida, a cera sólida que ele cria é tipo altamente resistente, né? É tipo concreto. Tanto que ele consegue perfurar as pessoas com isso. E, assim, a tática que ele usou para poder parar Zoro, Vivi e Nami foi algo assim, ele tava fazendo quase que mais pela arte dele, né? Porque é um processo bem lento ali e para gerar um certo sofrimento, né? Ele não foi um negócio assim, vou fazer uma tática aqui que vai acabar com vocês de uma vez. É aquela, fica parecendo aquele vilão que tá deixando brecha pro inimigo escapar. E que meio que é o que acaba acontecendo, né? Porque não porque eles escaparam, mas sim porque chegou a cavalaria, né? Chegou o Sop montado no Karui. E que ele herói aí, ó. Exatamente. E por sinal, Karu é um bichinho engraçado, né, é um velho? pato de montaria. Rapaz, e ele é uma espécie... Não, mas ele combina completamente com o Zop, né? Porque ele também é extremamente medroso. Mas ele só E é aceita. interessante até a gente falar dos dois, porque a solução de tudo veio por causa deles. Porque Ruffy, apesar de que ele tava na luta lá, ele não tava conseguindo lidar com a Akuma no Mi de... Ele tava lutando contra 3 oponentes ao mesmo tempo e que com muita dificuldade nessa batalha, Foi. né? Porque ele tinha que enfrentar o poder da cera, as explosões e o poder daquela alteração de humor que a parceira do Mr. Tree fazia. Não, e o da cera foi eu acredito que o da cera foi o mais complicado pra Luffy enfrentar, né? Porque de primeira, assim, o poder Limita os do Mr. movimentos Tree era dele, né? bem Rapaz, forte. Até você descobrir qual o ponto fraco, né? Você tá falando isso, mas na verdade o poder da Miss Golden Week, que é a da mina lá da coisa, Ruffy, inicialmente, ele não tava se livrando do poder da influência das emoções. Ele tava ali tomando o chá e, tipo, sem conseguir sair, sabe? Tipo, quem salva ele é o Sop. Quem salva ele é o Sop. Que o Sop dá um tiro nele de Foi longe. a cavalaria que salvou eles. Foi realmente o Sop e Karui quem salvaram. Inclusive, se sacrificando, entre aspas, né? Que ao mesmo tempo ele tava tentando se esquivar do Mr. Five, que aparece de novo, né? E tacando as bombas dele, os tiros de bomba dele lá. Que nesse momento, inclusive, é bem interessante. Porque os tiros do Mr. Five é o sopro dele dentro da arma, né? Já que tudo dele explode, ele usa o sopro dele saindo do corpo dele como disparo da arma. São disparos invisíveis que causam explosão. Isso é bem interessante. Mais uma grande a gente vê um criatividade. cara fraco com a Akuma no Mi forte. Porque a Akuma no Mi dele é muito forte. Nesse arco a gente vê 3 personagens fracos com a Akuma no Mi forte. São meio que estrategistas ruins, né? Com boas Akuma no Mis. E a gente vê também até um combo, né? A gente, falando em trabalho em equipe, dessa vez a gente consegue ver enquanto o Mr. Five e a Miss Valentine lutam meio que separadas, né? Um explode, outra tenta aterrar. O Mr. Tree e a menina, eles tentam lutar um pouco em combo, né? Em conjunto para poder derrotar os caras, especialmente quando o Mr. Tree já começa a faz o mecha dele, né, que encanta o mecha de cera. Muito só One Piece pra proporcionar experiências como essa, um mecha de cera, velho. É coisa de louco demais. Você tá lá vendo seu inimigo tocando terror, aí o cara faz um mecha de cera
Aí você, ao invés de falar, nossa, o cara fez um mecha de cera, eu preciso destruir porque ele tá tocando terror aqui. Não, ele fica encantado. E até só até pra terminar de falar da cavalaria, não só o Sop salvou o Ruffy aí, como quem a tática pra poder liberar o pessoal da cera, quem usa é o Sop junto com o Karui, né? Sim, Que tem a lance da corda embalsamada lá com líquido inflamável, que faz com que acabe tacando derretendo fogo a cera. em tudo, derretendo a cera, o que faz com que Zoro seja liberto e derrote o Mr. Five, e que faz com que Uhum. Vivi e Nami também consigam sair, por aí vai. E tem umas coisas que são muito loucas, né? Você vê a postura do. A diferença dos personagens antes da morte iminente. O Zoro ele levanta um braço e fala que essa vai ser a pose dele se ele virar cera. Ele levanta a espada erguendo aos céus. Enquanto Nami e Vivi estão ali desesperadas. Completamente desesperadas. Você vê o quanto aquele bando de Chapéu de Palha é um bando que tem tudo pra ser uma coisa extremamente disfuncional, só que dá certo. E pra Ah, mim essa também é um dos grandes méritos de One Piece. Eu não digo nem só como fã, mas quando você pensa numa perspectiva de escrita mesmo. Aqueles personagens eles têm posturas, são coerentes com o desenvolvimento da sua psique. E aí que entra também mais um ponto que tá acontecendo simultâneo aí. A gente vê Brog chorando não por causa da situação em que ele se encontra, mas por não ter tido um duelo honroso com seu amigo. Porque ele hum, entende que a partir da O hora seu que amigo. intervieram naquele duelo, a partir da hora que a Baroque Works interviu naquele duelo, isso tirou a honra da vitória dele. Então, pra ele, a tristeza maior é: Sim. eu matei um oponente sem honra. E mais do que um oponente, um amigo meu. E o Zoro, ele é, repara nisso e o Luffy também. E um dos motivos pelo qual o Luffy fica tão irritado com o Mr. Tree é isso. E corta essa luta e a gente encontra o Sandy no meio do nada, fazendo vários nadas. Preocupado porque o Zoro se perdeu, e é bom lembrar disso. O motivo pelo qual o Zoro e Sandy não se encontraram pra ver quem pegou o animal é porque Zoro se perdeu e se juntou com os outros personagens. E o Sandy decide dar um rolê e encontra a base do Mr. Tree. E quando ele encontra a base, Uhum. ele já tem a comunicação do Dendemushi perguntando se eles completaram a missão. E quem conversa com ele é o Crocodile, Sim. diretamente, perguntando pra ele se ele Crocodile. completou a missão e se matou a princesa. E o Sanji diz que sim, que completaram a missão, e depois, quando reportam novamente no Dendemushi, Sanji brinca, dizendo que é o Mr. Prince do restaurante de merda. Posteriormente, essa piada vai voltar. tem uma curiosidade, inclusive, sobre o momento em que ele atende o Dedemushi, é que ele atende como se ele estivesse atendendo o telefone do Baratie. Ou seja, ele não é como se ele soubesse atender telefones, usar telefones. Ele foi no automático ali do que ele provavelmente fez por anos na vida dele como garçom. Sim. O cara passou a vida inteira naquele restaurante flutuante, né? E ia ter uma consequência. Outra coisa legal também é quando ele prova o chá, a gente lembra que Mr. Tree ele começa a falar o tempo todo do chá, que tem que apreciar a bebida, isso e aquilo. Quando o Sandy prova, Sandy diz: isso aqui é uma merda. Então você vê Uhum. mais uma vez aquela coisa das peculiaridades de cada personagem diante de certas situações. Se a gente movesse aquele Sim. contexto para um outro personagem, talvez a Nami ou o Soap, eles entrariam em desespero. Zoro arruinaria o plano. Mas por ter sido o Sandy naquele momento, aquilo vai poder dar uma reviravolta que vai ser útil para os personagens. Porque com a derrota do Mr. Tree, ele não consegue cumprir a missão e é mandado ordens para matar ele. Quando o Crocodile fica sabendo que aquele telefone foi interceptado. E quem capta a ligação ali é a Marinha, por meio de Smoker. E ele pega 3 palavras-chave: Princesa, Alabasta e Mr. Zero, além de Shichibukai. Então ele imagina que existe alguém do governo ali no meio, ele sabe que provavelmente é o comandante da organização, ele não sabe quem é a princesa, mas ele sabe que tem para Alabasta. Então a gente vê 2 movimentos aí também. Isso. O movimento do Smoker, não da Marinha, mas apenas do Smoker, porque ele entende que precisa pegar o Chapéu de Palha, que virou uma questão pessoal para ele. E a gente vê o movimento do Chapéu de Palha com a necessidade iminente, porque em breve vai ter sim uma grande guerra em Alabasta, uma guerra civil. E eles estão correndo contra o tempo. E aí surge um novo problema depois da derrota dos membros da Baroque Works nesse arco. Nami adoece. Consequência daquela picada E que ela além levou, né? disso, e além disso, ainda tem um outro problema. Antes de Nami adoecer, tem a questão do log Sim. pose, né? Porque na ilha tudo passa muito Tanto lento. que quem ficava pra esperar morria. Exato, porque para o log pose atualizar, precisa de um Não, ano. não, 100 anos. Tem anos. Ah, sim, sim, 100 E o único log anos. pose que tinha era dos gigantes. Então, Além do da Baroque exatamente. Works. E tem outra coisa legal também, né? Porque quando acaba a luta, a gente vê que o outro gigante ele tava vivo, ele só tava desacordado. E o motivo pelo qual ele tava desacordado é porque eles passaram tanto tempo batalhando que as armas já não tinham mais fio. Se você não tem uma espada com fio, você não tem como matar seu oponente. E a gente remonta ali a Samurai X, né?
que o Kenshin Himura usa uma lâmina sem fio. No caso dele, é a lâmina de corte contrário e tal. É muito legal essa sutileza que se tem pra resolver um problema naquela obra, sem que force a barra. Que para mim esse também é um outro mérito ali da escrita, né? Então você consegue entender, fechar aquela situação dos gigantes, abrir margem para uma nova coisa, que é conhecer Elbaf, inclusive se tornando uma motivação para o próprio Soap, que ele quer ser um grande guerreiro do mar, ele quer ser um cara brabo, que nem aqueles gigantes ali, e ele sabe que ele vai ter que crescer para isso. Você entende que os gigantes, de certa forma, fizeram as pazes ali, e agora eles não podem ficar para viver aquela aventura ou trocar uma ideia, porque eles precisam seguir em frente. E o único log pose que você vai poder encontrar ali, pelo menos a princípio, eles vão precisar pensar em alguma rota. E o que eles acabam. A saída deles é justamente por também veio cair nas mãos de Sanji, né? Foi uma grata. Um grato presente. Galera, só um parêntese aqui. O log pose leva um ano mesmo. 100 anos só que é o eles tempo que lá, 100 né? anos é o tempo que os gigantes estão lá, Tá entendeu? certo mesmo. É um ano, mas um ano o ser humano não aguenta. Sim, voltando aí. Não, era só isso que acabou caindo como um presente pra eles, né? O fato de que eles acabaram conseguindo pose por meio de Sanji, né? Que acabou derrotando os Unlucky lá, que faziam parte da Baroque Works também. Os azarados lá. E não foi algo planejado, mas que acabou dando muito certo pra eles. Dando muito certo, conseguiram retomar a rota deles, né? Na verdade, não só. Foi uma retomada completa, porque já era o caminho direto para Alabasta. Sim. Exatamente. Só que, antes disso, eles precisavam tratar da febre de Nami, né? Que Nami estava num estado extremamente grave. E no começo ela estava negando, mas depois ela piorou muito. E aí foi necessário tomarem um novo rumo em busca de uma cura. E é aí que a gente tem o encontro deles, o primeiro encontro com o Apple, né? Um grande babaca. Um grande babaca. E que, por sinal, o Luffy já dá uma surra neles. Tem nenhuma babaca comedor da O bando inteiro. Sem nenhuma dificuldade, né? O Luffy consegue descer a porrada neles. E é interessante isso também, porque você vê que o Apple, ele tava vindo, logo em seguida a gente descobre que ele vinha de uma derrota sucessiva. Que ele tinha acabado de apanhar para um bando do Barba Negra que tinha invadido a cidade. A gente ainda não sabe quem é o Barba Negra, mas sabemos que um certo bando invadiu a cidade e desceu a porrada no rei. Apenas em busca de suprimentos. Isso. E que ele simplesmente foi embora depois, mas eles preferiram não revidar. Pra não criar mais briga. passarem mal novamente, né? E aí a gente já começa a destrinchar essa coisa de quais caminhos existem, né? De quais rotas existem. Porque todo lugar que é passagem, você vai encontrar bons e maus viajantes. Viajantes pacíficos e viajantes violentos, na verdade, né? Porque bom e mal é uma coisa muito relativa. E logo em seguida aparece um outro cara, só que ele só vai ser mencionado no final de Drum, à procura de Luffy. Então, aí a gente já vê um pouco dessa ideia, né? De quais são os points de parada ao longo do novo mundo que a gente tá conhecendo. Novo mundo não, né? Ao longo da grande linha. Mais adiante a gente vai encontrar um outro problema dessa ilha, né? Uma ilha de inverno. Eles sabem que existe um médico ou médica, só que é muito difícil de você ter acesso. Que só desce pra cidade de vez em quando e eles não podem esperar por isso de vez em quando. Então, mais uma vez, eles decidem fazer uma divisão, só que por meio de uma proteção um pouco diferente. Eles decidem que Luffy, Sanji e Nami vão juntos. Na verdade, Nami tem que ir porque ela tem que ser salva, né? Ela tem que ser curada. Luffy é quem tem a capacidade de conseguir levar Nami para um pico tão alto numa ilha de inverno. E Sanji vai para praticamente fazer a cobertura, né? Pra proteger, pra dar cobertura. Também, né? É que ele é a recepção deles Nami, pela cidade, né? Que acaba passando batida. Sim. O primeiro encontro deles com as pessoas da cidade, as pessoas querem matar eles, mesmo sem armas. Porque as pessoas são traumatizadas por causa daquela última invasão pirata. Por conta do Barba Negra. Exato. Então, tudo se constrói ali em um sentido. Eles estão traumatizados desde o rei cruel que eles têm até a invasão do bando que teve. Exatamente. E a gente já vê a influência de Dalton desde essa primeira chegada, né? Porque ele tá no meio do pessoal
Vivi convence Ruffy que não precisa, nem tudo precisa ser resolvido na porrada, o que inclusive esse arco dá um reforço enorme em Vivi com relação a esse lado dela de princesa, né? Tá mostrando que ela não é só uma menininha. Uhum. Ela tenta Ela ser uma olha diplomata, né? uma diplomata, você percebe ela falando coisas mais pro lado político e pro bem das pessoas, o que é que um rei tem que fazer, ela tem aquela noção. E voltando até para falar de Dalton, ele quem meio que fala pro pessoal que acolhe o pessoal quando o pessoal chega, né? Mas não é aquele acolhimento como se ele estivesse feliz, né? Ele só permite que eles entrem, vão passando instrução enquanto o processo está ocorrendo, e depois, como Val falou que eles que o grupo acaba se separando, a gente acaba tendo a volta do Apple, que eles finalmente conseguem achar de novo a ilha, e o Apple chega tocando o terror novamente, se achando eu ia falar Porque ele é assim, né? Ele apanha, mas enquanto não aparecer novamente alguém maior do que ele, né? Pra dar um supapo nele, ele continua bancando o durão na ilha. exato. E quando ele fugiu, ele não só fugiu, né? É dito que ele levou. Ou quando o pessoal chega na ilha, era uma ilha em que supostamente, coincidentemente ou não, mas é One Piece, era uma ilha que era repleta de médicos muito bons no passado, mas que naquele momento o Dalton tinha falado para eles que não tinham outros médicos lá, que o único médico que eles conseguiriam achar era uma bruxa e que ela estava no topo da montanha lá. E é por isso que Sanji e Ruffy tem que subir a montanha. E nesse meio tempo a gente descobre que justamente os médicos que tinham no passado, que era um grupo de 20 médicos, eles saíram junto com o Apple. Ou seja, ele não só era um desgraçado pro resto pro reino dele, como ele também, o que tinha de mais precioso no reino, ele levou com ele. Eram os Exatamente. médicos. E ainda levou Sim. uma galera com ele. Uma galera, tipo, era um cara lá era o delegado e o outro acho que era o conselheiro do reino. Quem não foi justamente o Dalton, né? Mostrando lealdade mais ao povo e não ao rei. Ao rei. E ele demonstra mais uma vez a lealdade dele, confrontando o rei, que é até a primeira vez na obra que a gente tem, de fato, o uso da Akuma no Mi do tipo Zoan, que aquele uso é do touro, né? A fruta. Isso. Bisão. Akuma no Mi do touro. Bisão, do bisão. E ele só não... que basicamente é quase um touro na E obra, ele só né? não teve um sucesso, apesar da dificuldade, ele meio que tomou umas flechadas dali pra proteger o povo, basicamente, né? E é curioso que a gente vê o quanto o Apple ele usa o povo contra o próprio povo. Quando não é por meio da manipulação ou por meio da limitação, porque ele sabe que não se garante nem no poder por si só, nem no carisma nem na popularidade. Então, quando ele não tá tentando impor as coisas à base da força, ele tenta impor com base no medo e na covardia. E aí a gente mais uma vez encontra essa coisa de você ter bons e maus governantes. E esse arco é importante que seja antes de Alabasta, porque já dá uma noção de qual a importância de você ter um reino, que o povo esteja unido, mas que tenha uma boa liderança por trás desse povo. E a gente começa a encontrar o desenvolvimento também dessa veia, não só diplomática, mas a ideia de viver como uma governante. O que é ser um bom governante? Então a gente começa com o exemplo do que não é ser um bom governante. E a gente tem aí o Apple. Exato. Que é um cara que tira os médicos do povo, que traz tudo pra si. É um cara que extremamente totalitário naquele povo ali, né? E um cara que muitas vezes ele cria uma noção totalmente incoerente do que é justo ou injusto, certo e errado. Inclusive, pra ele, tudo que ele não aceita vira um crime. Tanto que quando ele tá passando por Luffy pela segunda vez e Luffy ignora ele, Luffy olha pra cara dele e segue a vida. Continua andando porque ele tem que levar Nami adiante. E o Sanji também já tá machucado porque eles lutaram contra os lobos e depois teve... os Coelhos das Neves e teve uma avalanche. E aí o Apple olha pra cara do Luffy e diz o seguinte: anotem aí, a partir de agora, todo mundo que ignorou o rei vai ser decapitado. E ele decide usar isso como uma justificativa para enfrentar Luffy. Então você vê que ele viola até mesmo um princípio do direito penal, que é o princípio da legalidade. Porque não existe crime sem lei que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Só que o cara simplesmente cria uma pena e uma lei do nada, aplicando a fatos retroativos. Então você vê que na cabeça do Apple, ele faz o que ele quer. Porque desde que ele esteja no poder, tudo é aceitável. Mesmo que não tenha uma lógica, mesmo que não tenha uma coerência, nem seja justo aquilo. E Luffy lembra que não pode lutar contra ele porque ele tá carregando o peso de Nami.
E ele sabe que ela vai receber o impacto. Lembrando um outro detalhe, que o Apple, ele vem de uma linhagem em que o pai dele era um rei Sim, um amado rei pelo gentil. povo. É o completo oposto do que ele se tornou, né? E a partir do momento que o pai dele morre, ele assume, ele tá cagando pro povo e ele tá fazendo as coisas em bel prazer. Tem até a gente estava falando mais cedo antes sobre peculiaridades de Little Garden que remetem a outras coisas da cultura no geral, e a gente tem a mesma coisa aqui, né? A gente vê. Sim. Não, a gente tá falando a gente fala de uma bruxa, já mudou para uma temática de neve, que inclusive também é nesse arco que a gente entende que existem as ilhas, meio que elas são. Elas mudam o clima baseado nas estações, né? Então essa daqui é uma ilha inverno. A gente vê que no momento que eles falam pela primeira vez dessa bruxa, que é a Kureha, eles têm uma demonstração de uma mulher descendo num trenó no céu, na lua, né? Fica com uma temática que lembra Papai Noel. E também está totalmente relacionado com coisas de inverno. Não, e é engraçado também porque, tipo, é um contraponto até com o próprio papel da bruxa na lenda da bruxa, que a bruxa fica voando numa vassoura, aquela voa no Exato, trenó. e ela é uma bruxa que, a princípio, claramente vem para curar, né? Ela, ao contrário de, tipo, típica história de João e Maria que vou engordar uma criança para comer, ali ela vê uma criança lascada e ela cura a criança porque sabe que a criança tem dor. Sim, lembrando que o trenó aqui é crível, não é que nem na lenda do Papai Noel. O trenó não voa, ele anda sobre trilhos. Funciona como uma espécie de bonde, né? Sim. Do topo da montanha até Yoda a faz cidade. de propósito da primeira vez que aparece, porque é como se estivesse na luz do luar, né? E o filme não Parece que tá voando. Sim, é muito legal isso, né? E a rena que comanda, ao invés de ser a rena do nariz vermelho, é a rena do nariz azul. Exato. E ainda tem um outro ponto que é interessante falando de outras obras no geral, que esse mangá é um mangá de pirata. E a gente ouve falar de Barba Negra, né? Nesse arco. A primeira vez, assim, eu acho que é a primeira vez que esse nome é citado, o que já dá uma hypezinha, porque a Barba Negra é um dos piratas mais famosos da cultura pop, né? Famosos da Era de Ouro. Exato, pirata. No geral, o Barba Negra é muito conhecido. Você ouve falar que a ilha foi atacada por piratas e que então a gente já tem, eles assim, causaram todo aquele problema, né? Você já meio que se familiariza um pouco mais com a obra em relação à cultura pirata real que existe, né, nas obras, nos livros e contos, por conta desse personagem. E até se a gente for olhar, o One Piece vive fazendo isso, né? Coloca a gente, mesmo se tratando de um mangá de pirata, as tramas dentro das ilhas não necessariamente estão voltadas para coisa de pirataria, mas tipo, a gente viu falar de Barba Negra quando o Luffy estava chegando, ele foi interceptado por um navio pirata que queria era para saciar a fome de Wappo, mas de uma certa forma é como se eles estivessem sofrendo pirataria naquele momento, né? Um ataque pirata. E a gente vê o terror na visão da população de Drum quando eles chegam, porque eles têm essa repulsa por piratas. Mas, tirando esses fatos em si, quase todo o resto, na essência do que ocorre em Drum, não é tanto para esse lado. Tem mais pra frente, vai acabar vendo um pouco mais sobre a questão da bandeira, etc. Sim. E aí a gente pode dar uma introduzida agora no Chopper, né? Sim. E como a gente citou, o Chopper, ele é a rena que vive com a Kureha. No passado, ele foi resgatado pelo Dr. Hiruluki, que era o principal doutor da ilha. Porque o que acontece? A história de Chopper acho que me remete também um pouco à do Patinho Feio, sabe? Porque ele era a única rena do bando daquelas renas. Me fugiu na cabeça agora o coletivo de rena. Mas assim, do grupo das renas, era a rena que tinha um nariz azul, né? Então ele já tinha uma certa antipatia com o Chopper. E tem o fato de que Chopper terminou comendo a fruta Hito no Mi, né? A Zoan. E que deu o poder a ele de se tornar meio humano, meio rena. Ganhar uma mentalidade humana.
O que fez com que ele se tornasse realmente uma aberração, né? Entre o E grupo até dele. abrindo parênteses sobre o fato de ter falado que ele comeu a fruta do humano, né? Que ele comeu a Akuma no Mi, é que nesse arco a gente não só. Tipo, Dalton não foi posto com a fruta do bisão à toa, né? É assim que Dalton aparece, é enaltecido que aquele tipo de fruta que faz com que pessoas se assemelhem a animais são Zoan, e também é reforçado o ponto da resistência e das capacidades Mais físicas forte do que o normal. que essas frutas têm. Aquela informação não foi Exatamente. jogada à toa só para ver Dalton em ação. Uhum. É porque a gente vai ver Chopper que também Isso. comeu uma fruta. Só que diferente de Dalton que comeu a fruta de um animal, e tem um animal que comeu a fruta de um humano. Isso é muito louco. É uma peculiaridade muito grande logo de Uhum. cara, né? E tem outra coisa muito legal que merece destaque também, né? É a forma como o Chopper cresce como um pária. As renas não aceitam ele, porque ele é diferente das renas, e os humanos não aceitam ele porque ele não é totalmente humano. O que fez com que ele tivesse que viver durante uma parte da vida sozinho na floresta. Sobretudo quando ele estava na forma híbrida, aparentemente como um ser humano, só com aquele corpo de rena. E as pessoas se assustavam, as pessoas atiravam nele. Até que um dia ele cruza, já machucado, o caminho do médico, o Dr. Luke. E quando ele encontra com esse médico, a reação dele, como toda criatura machucada, é atacar. E Luke deixa bem claro, porque Luke sempre andava com a pistola, só que era uma pistola de vacina. Né? Eu acho que em tempo onde tanta gente anda negando vacina, é bom enfatizar esse tipo de coisa. E Luke estava em busca de curar as pessoas, dar oportunidade para as pessoas melhorarem. Sim. Só que no caso de Chopper, ele não imaginava que a cura que Chopper precisava não era uma cura do corpo, mas da alma. E às vezes aquele cara ali tão machucado, ele precisava apenas ser acolhido. E foi o que aconteceu. Tanto que Luke larga a arma, tira a roupa e diz: não tô aqui pra te machucar. Uma cena bizarra, esquisita, mas naquele mundo de One Piece passa. Mas é que funcional, funciona. é funcional. E aí Chopper olha pra ele e acha aquilo a coisa mais estranha possível. Porque é a primeira vez que um humano tá tratando ele bem. E a gente descobre depois que Luke é um médico, quer curar as pessoas, quer ajudar as pessoas. Chopper até então não tem um nome. E Luke vai e fala pra ele: você vai se chamar Chopper, nome legal, né? E nome passam a andar juntos. É. Porque ele quer aprender a ser um médico. Só que Luke diz que antes de ser um médico ele é um pirata. E Chopper pergunta: o que é um pirata? E Luke mostra a bandeira dele. Fala qual o significado de uma bandeira pirata. O que aquilo traz de valor a quem segue o chamado daquela bandeira. E isso é uma sacada muito legal, porque a gente vai levando aquele personagem com alguns conceitos para poder entender melhor o que pode levar alguém aí à pirataria. Faz com que alguém persiga aquele sonho. Qual é a função de uma bandeira? E é nesse arco que, pela primeira vez, a gente vai ser apresentado a essa ideia do que é uma bandeira pirata. Qual o valor de uma bandeira. Sim, a Jolly Roger, né? Chamada aqui. Sim, sim. Em meio a isso, a gente encontra finalmente Chopper no castelo. E aí a gente vai ver uma das cenas mais interessantes de One Piece, né? Que Luffy ele encontra, depois de derrotar o Apol mais uma vez, sendo que ele, na verdade, quem derrota o Apol e o bando dele não é apenas Luffy, né? Mas os coelhos que Luffy ajudou Daquela avalanche. no meio daquela avalanche. E aí você vê, mais uma vez, esse lance do Luffy de agregar pessoas ao redor dele, aliados improváveis. Porque é dito desde o início que aqueles coelhos são violentos, que eles não gostam de humanos, que eles não defendem ninguém, e aqueles coelhos simplesmente defendem Luffy. Porque eles entendem como um ato de gratidão pelo que Luffy fez por eles. E quando o Luffy tá subindo Parece aquela montanha... Parece até que o nome Monkey tá no sangue de Luffy, né? Os Ele tem uma animais. relação com o animal. E os animais criam alguma coisa com ele, E essa véio. cena eu acho que ela é mais interessante no anime do que no mangá, que é Luffy subindo a montanha. Que a gente vê que Luffy, mesmo machucado e com as mãos rasgando, porque ele é um cara de borracha. Cara, Subindo a montanha gigante no frio e solidifica ele. Ele não vai poder usar os poderes da mesma forma. eu vou dizer que é uma das cenas que eu acho mais fodas em One Piece essa aí, velho. Porque você vê o Luffy o tempo inteiro tentando escalar aquela montanha e aí solidifica, aí ele Machuca rasga a demais, tá ponta dos sangrando, dedos, gritando, mas continua subindo escorregando. ali. E ele tá Dois companheiros. carregando. Ele tá carregando Sanji, que Maior quase com a se avalanche. lasca na avalanche. Foi. E a Nami que tá com a febre, né? Então a gente viu um Luffy extremamente resiliente tentando escalar aquela zorra E daquela é muito montanha. legal que no anime vai tocando a trilha sonora To The Grand Line, que é uma música muito bonita, uma das músicas mais bonitas de One Piece. Enquanto isso, a gente vê Luffy subindo desesperadamente, caindo, tentando subir de novo, se readaptando pra ver se consegue chegar até lá. E tanto a doutora quanto o Chopper sabe que ninguém consegue subir aquilo ali. Ninguém consegue subir aquela montanha. E o Luffy ele realmente está conseguindo fazer aquilo, o que é um feito improvável. E a primeira coisa que ele fala, ele olha pro Chopper, que é quem recepciona ele no topo, e fala: por favor, salve meus amigos.
Chopper olha estarrecido para aquilo, mesmo sem Luffy saber que ele é médico, e a bruxa fala para ele: tudo bem, você não precisa falar mais nada. E ela decide que vai salvar ele, só pelo sacrifício que o Luffy fez por esses seus amigos. Então, mais uma vez, a gente O encontra reconhecimento que ele ganha, aquela né? coisa do respeito, de você conquistar o reconhecimento das pessoas que nem te Uhum. conhecem, né? E o Luffy, ele é um cara que tem sempre um pouco Isso. disso. Enquanto eles estão sendo cuidados, É por isso que é o meu cara é personagem foda, né? O favorito, cara é cara, do foda. bando. O cara é foda, velho. O cara é babacão, mas essa justiça dele é incrível, bicho. Luffy é louco demais, né, velho? O cara é foda. É. E a gente tem esse cuidado da Kureha com a Nami, né? Tratando da febre dela. E como eu falei antes, a revelação de que a Nami tinha contraído a febre Kestia, né? Que é referente àquele carrapato lá da ilha de Little Garden. E a própria doutora fala, né, que se eles tivessem esperado um pouco mais, ela teria morrido. Ela teria É morrido. foda esse tipo de coisa, porque você para pra dar uma olhada em como aquele timing de emergência que já estava sendo construído no plot, ele realmente era necessário. Porque você vê que eles realmente têm que ir pra Alabasta, só que por outro lado, se não levar Nami pro médico a tempo, ela ia morrer de qualquer forma. O que vai atrasar na viagem Sim. deles em Alabasta e vai ter consequências também. Mas essa parada pra eles também se torna fundamental, que é o momento que eles vão conhecer aquela nação do médico, né? Programa Mais Médicos ali, funcionando direitinho. E enquanto eles estão no castelo da doutora, eles conhecem um pouco mais sobre a história daquele lugar. O castelo que é tomado pelo gelo, e o motivo pelo qual aquele castelo é tão frio, mesmo sendo um castelo onde deveria ter uma família real, é porque a porta dele nunca tá fechada. Porque ali tem um ninho de pássaros que é protegido pelo Chopper, e ele sabe que aqueles pássaros não vão ter como resistir lá de fora, e que aquele ninho vai ficar lá durante o tempo que for necessário ficar. E você nota o cuidado que o Chopper tem, mesmo ele sendo rejeitado por todas as espécies, em cuidar de todos os seres. Ele tá cuidando dos humanos, Sim. ele tá cuidando dos animais, ele tá sempre ali no... Que é uma herança que Isso. veio também do Hiruluki, E né? aí, enquanto isso, a O gente princípio descobre o próprio que flashback do Hiruluki Hiruluki, passou né? pra ele. Porque é que a doutora vai contando pra Nami, pra Sandy, qual a história de Chopper. Qual a história por trás daquela rena Sim. esquisita ali. Isso. É muito legal, eu acho muito bacana esses momentos. Outra coisa muito legal que a gente vê depois é a interação de Luffy com Chopper, porque ele acha muito curioso Luffy é doido, né? o que é Chopper, né? Que é uma rena que tá ali em duas patas, um bichinho pequeno, fofinho, e é uma rena que fala, né? Então, Luffy, como qualquer coisa assim que ele veja de muito colossal ou extremamente diferente, ele fica espantado, né? Ele fica encantado com aquilo. E aí ele quer, porque Chopper com ele quer, não pode. interagir com o Chopper, e Chopper não. O Chopper ele sempre mais introspectivo, né? Por conta da rejeição que ele sofreu o tempo inteiro. Ele nunca Que alguém acredita quer ele por no que as perto. pessoas estão falando sobre ele. Ele sempre tá naquela insegurança, né? Se sabotando ali. Mas é muito legal essa parte, velho. Eu acho engraçado que antes de qualquer coisa, a Luffy já quer que ele seja da Porque tripulação, você é sabe? esquisito, pô. Vem com a gente, porra. E aí, galera, boa noite. Grande Ed, tudo beleza? Beleza? Acho que bem-vindo. Olha Vim só dar um oi pra vocês. Né, mas falando dessa parte aí que o Eric estava falando, nessas horas o Luffy, né? Que não pode que quer. A gente falou dos spoilers aí. Pô, vacilei, ó, foi mal, desculpa. Eu não tô aqui. Valeu. Parecendo que Jorge tá xingando todo mundo, velho. Aí eu vou cortar Jorge e falar, oxe, o cara entrou, velho, xingou todo mundo, nem cumprimentou direito. E a gente vê o flashback do Chopper, né? A gente conhece a história do Dr. Luke, que ele era um ladrão, que graças às cerejeiras ele se curou de uma doença terminal, que era incurável, pelo menos em tese, e ele decide que ele vai dedicar a vida a curar pessoas. Ele quer criar algo que seja cura para todas as doenças. Ele quer fazer isso também como um pirata. E ele acredita piamente que a saída para tudo isso, para todos esses males do mundo, é em você poder criar uma cura para qualquer coisa. Tanto que isso dialoga muito com a fala do Dalton, quando ele fala que não existe cura para uma nação doente. Eu acho que aquela frase é fantástica, porque ela resume muito bem o arco da Ilha de Drum. Quando ele nota que Hiruluki tá ali, indo diante do Apol, que convoca ele dizendo que não existem mais médicos, porque os médicos estão doentes. E Hiruluki sabe
que aquilo ali é uma cilada, que ele tá indo pra uma situação muito complicada, e mesmo doente, Chopper também vai em busca de levar um cogumelo venenoso pra ele, porque Chopper acredita que tem uma cura naquele cogumelo, Ryuk, mesmo sabendo que vai morrer, come o cogumelo, e mais do que comer o cogumelo, ele vai ao encontro de Wapol. E a frase dele é: que bom que não tem ninguém morrendo aqui. Então você vê a sensibilidade daquele personagem extremamente esquisito. Eu vou evitar entrar em detalhes pra não matar a cena que, a meu ver, é uma das melhores cenas de One Piece. A cena da Uma morte das dele. melhores cenas de One Piece. E a gente vê que esse cara morre, mas ele morre deixando um ideal. E essa semente que ele faz brotar no coração do Chopper vai reverberar. Não só na vida do Chopper, mas em outras vidas serão salvas a partir dali. Inclusive do próprio bando, né? Porque quando ele salva a Nami, ali eles estão influenciando diretamente a vida do povo de Alabasta e de tantas outras situações que os Chapéus de Sim. Palha vão vivenciar. Exatamente. Logo após esse momento, né? A gente tem também um novo confronto do bando do Chapéu de Palha com o Apo. Porque o Apo, eles descobrem que o Apo é o tirano que governa a ilha de Drum. E o Apo descobriu que os Chapéu de Palha estão lá de novo, né? É vingança. Tá cheio de E ódio vão no corpo. confrontá-los. Exato. Justamente porque Luffy antes deu uma porrada nele e ele foi parar na puta E que mais uma pariu. vez a gente vê o exemplo de uma Akuma no Mi mal utilizada. Porque a gente descobre que as coisas que ele come, Sim. ele pode guardar no corpo. E se ele engolir uma pessoa, ele pode se fundir com essa pessoa. Exato. Ele tem E o muita cara não capacidade sabe de usar fazer bem poder. aquele poder. Ele tem um poder muito forte. E é um poder forte, Oda gosta de fazer isso, né? É um poder forte vindo de algo meio aleatório. É a Baku Baku no Mi, ou seja, que é só uma onomatopeia meio que pra comer, né? Do movimento da batida da boca, com comida afobada. E Oda simplesmente fez um personagem que consegue comer de qualquer coisa e e assimilar aquilo, né? Ele consegue até fazer canhões saírem dele, coisas do tipo, armas. Ele consegue remodelar o próprio corpo, do que ele meio que se devora, inclusive, ficando no formato parecendo com o Sim, balde. porque partindo desse pressuposto, ele poderia comer alguém do bando, por exemplo, e Tipo, tomar ele forma. fundiu, como o cara falou, conseguiu devorar até mesmo humanos. Tipo, a capacidade da fruta dele é surreal, só que a gente tem que lembrar que o Apple não é um combatente. O Apple era um cara provavelmente mimado, um idiotão, Idiota, né? né? Tipo, Bom, que é um tirano tem um bobão poder. que tinha o poder dele, e aí um poder muito roubado nas mãos de uma pessoa babaca. É como se você pegasse. Mas aqui eu acho interessante abrir um adendo, desculpe te cortar, Bem, mas é o que a gente encontra na vida. Existem inúmeros tiranos que eles estão por aí, eles têm acesso ao poder, não por causa dos seus méritos, ou porque de alguma forma eles desenvolveram meios justos, críveis ou até aceitáveis para ter acesso a esse poder, mas por uma razão são babacas poderosos. A gente hoje no Brasil vive isso, a gente tem um tirano no poder que é um completo sem noção, que faz meio mundo de merda, mas que tá aí porque sim, tem poder porque sim. Então, isso não é tão incomum quanto parece. Quando a gente olha certas coisas de uma obra audiovisual, a gente passa a ter em mente que aquilo tem um distanciamento da realidade por ser uma ficção, mas muitas vezes a própria ficção, ela nada mais é do que uma releitura da realidade com alguns toques de sutileza, porque seria uma grande desgraça, né, se a gente visse tudo com o peso do mundo. E tem até um ponto. Sim. E essa ideia do que acontece com o Apple, que também é explorado em outros momentos em One Piece, é algo que a gente até vê em outras obras. Tem uma fala que eu não esqueço até hoje, que ocorre em Naruto, que Itachi fala que o que é mais perigoso, um ninja habilidoso com a pedra na mão ou um noob com a... Não uso a palavra noob, mas vocês entenderam. Um noob com a kunai. Então, é a mesma coisa aqui. Tipo, o Luffy tem uma Akuma no Mi tecnicamente muito boba, né? Ele estica... estica e é de borracha. E você vê que o Luffy é muito inteligente em usar aquilo. batalha. Ele sabe usar as coisas que ele tá fazendo. Já o Apple tem uma capacidade criativa absurda pra poder fazer as coisas que tem. E ele só... Ele só faz o básico É. que a Akuma no Mi dele tem. Que é comer as coisas e ficar reproduzindo bobagem lá. Porque esse babaca tem um mérito, né? Ele foi o primeiro cara a arrebentar o Mary. Ele arranca um pedaço do Mary com a mordida. Foi. E isso vai ter Foi. consequências. Que eu fiquei com raiva, viu, cara? Nossa, eu fiquei com muita raiva desse cara, velho. Eu tenho muita raiva desse cara. E outra Nossa. coisa legal também é que durante a luta dele contra Luffy e Chopper, ele ataca a bandeira do Rio Luke. E Luffy vai de pronto defender aquela bandeira. Que mesmo recebendo os danos, Luffy deixa claro pra Chopper, tá vendo? A bandeira continua de pé. Isso é uma bandeira pirata. O que inspira Chopper a lutar contra o Apol. E se antes era uma batalha do Luffy versus o Apol, depois se torna uma batalha do Chopper, com Luffy como mero espectador e apoiador dele.
a redenção, né? Pro que aconteceu com o Hiruluki. E também com o restante da ilha, né? Exato. Eu acho muito legal esse desenvolvimento que a gente vê. Se durante todo o tempo a gente viu o Chopper médico, depois a gente viu a transformação dos sentimentos do Chopper, agora a gente vai encontrar ele como um combatente, tendo a introdução dos poderes da Akuma no Mi de uma forma bem direta, né? Bem bacana. E assim, o Chopper, para ele fazer essa transformação, ele utiliza um mecanismo que ele criou chamado Rumble Ball, que dá várias transformações para ele, né? Várias formas de luta, de estilo, e que fazem transformação corporal também, o que é bem interessante. Vocês já querem falar de como o Apple caiu aí? Mas ele é derrotado de uma forma super simples. O Luffy dá aquela bazucada nele, mete a porra, porque ele tava num formato mais resistente. E até a gente pensa um pouco sobre a criatividade do Oda, né? Se você prestar atenção, a Akuma no Mi do Apple é praticamente a Akuma no Mi do Capone, né? Sim. Só que a do Apple, em tese, era pra ser muito mais forte do que a do Capone. Porque o Capone, ele é um homem castelo. Ele apenas come e armazena coisas. Isso. O Apple, ele come, armazena coisas e se transforma nelas. E ainda assim, é um fraco. E tem algo interessante até que Oda faz nesse arco, é que a forma como o Apple aparece da primeira vez, Luffy derrota ele tacando ele pra longe. E aqui ele é derrotado da mesma forma, né? O Luffy dá uma bazucada e ele novamente vai parar absolutamente. Equipe Rocket decolando de novo. Exato, Decolando a de pegada novo. da Equipe Rocket. E até fica meio... Só pra até finalizar mesmo o Apple pra falar do fim do arco, é que a gente... Pra quem só vê meio que... Não sei se foi contado no anime, que tá tendo na dúvida, né? Mas o que ocorre com o Apple é contado daí pra frente só em história de capa, né? Depois que o Apple some aqui, o foco dele é só aparecer em história de capa, porque ele é realmente o vilão do arco aqui, né? É algo focado pra Drum, mesmo que Drum seja um arco dentro de um macro arco que é Alabasta. De fato, né? É porque a gente tem, de certa forma, sobretudo no mangá, um acompanhamento de algumas consequências dos personagens. Porque enquanto no anime algumas reintroduções elas ficam um pouco soltas, no mangá a gente consegue acompanhar isso, que eu acho que é uma sacada inteligente também, o lance da história de capa, porque você não perde tempo contando coisas que, embora relevantes para a história, não precisariam tanto assim de um capítulo, mas poderiam ser bem desenvolvidas em sutilezas, né? Eu acho que esse é um dos exemplos. E que futuramente vai dar pano para manga, eu acredito. Porque você não introduz uma história ali apenas por introduzir. Quase todas as histórias de capa de One Isso. Piece acabam entrando de uma certa forma depois na obra principal. E por fim, com essa derrota, a gente tem uma nova ordem, né? Porque o rei foi destituído, então o povo ele precisa eleger alguém. Embora o intuito inicial do Dalton era ir embora, ele sabe que ele ainda deve muito ao povo. Ele se vê como alguém que deve ao povo, porque no passado ele serviu à guarda real. Ele esteve com os dois reis. Então a própria Koerra fala pra ele que ele deveria continuar ali e achar uma forma de realmente servir aquele povo. Ele decide servir como governante. Ele passa a não só ser o guardião, como um guerreiro daquela ilha, mas como um novo governante dela. E a gente tem o Luffy, né, convencendo finalmente Chopper a entrar pro bando. Chopper ele tava meio que naquela autossabotagem ali, mas a própria Koerra convence ele. Porque ele precisa tomar um rumo dele agora, suas né? próprias aventuras. Eu acho que a missão dele na ilha de Drum, que agora vai ser intitulada de Ilha de Sakura, foi cumprida. O propósito dele ali foi cumprido, o treinamento dele, né? Então agora ele tem que seguir a própria aventura. Ele seguir em frente E também. construir sua própria vida, né? E se de início ele tem aquela resistência toda, depois ele vai aceitando aos poucos, mas meio sem jeito. E a própria Koerra fala como se ele fosse ingrato, isso e aquilo, pra dar pra ele um motivo de ir embora logo, e ele vai correndo. Só que enquanto isso, o povo ali fala que tá fazendo os últimos preparativos pra despedida. E a gente fica se questionando, poxa, que despedida é essa? Que preparativo é esse? Então a gente vê o belo gesto das pessoas em relação ao Chopper. E em relação aos próprios heróis daquela ilha. Eles fazem uma explosão da flor de Sakura, que de longe passa a brilhar como se fosse uma flor gigante. O que emociona o Chopper e leva de volta pra ele toda a sua trajetória, além de emocionar o bando do Chapéu de Palha e a gente tá assistindo também, né? E a Sakura, ela muda o aspecto todo da ilha, né? Você vê que a ilha antigamente ela tinha
aquele aspecto de neve, de frio, mas num tom assim meio melancólico. E agora a gente tem, vamos dizer, o ressurgimento da ilha de Sakura, de Drum como ilha de Sakura, mas com uma nova esperança, né? De que as coisas vão melhorar. Porque a bandeira muda, né? A bandeira do reino passa a ser a bandeira do Rio Luke. Sim, Acho muito bacana a exatamente. forma como acontece isso, porque a gente tem uma virada, que é o que realmente acontece no mundo, né? Sempre que você tem uma quebra do status quo, sempre que você tem uma transição de poder, você tem que refletir isso nos detalhes daquela nação. Seja por meio, algumas vezes ocorre com a quebra completa da bandeira e sua mudança, seja por meio de uma nova transição de governo, mas acima de tudo por uma nova forma daquela nação se ver. Se antes eles viviam com um tirano, um déspota que fazia o que bem queria e bem entendia com aquele povo, que um dia foi uma nação conhecida pelos médicos e pelo cuidado com a vida, depois do fim desse déspota e das mudanças, para trazer as coisas para o estado que era antes, eles passam a buscar uma melhora. Tanto que a forma como Dalton passa a tratar o reino é com mais leveza. E aquele reino ele muda completamente. Talvez aí a gente encontre a resposta para aquele diálogo do Dalton antes. De fato, uma nação doente pode não ter cura? Talvez, mas sempre é possível lutar por essa cura, né? E tem um outro fato, galera. Além disso tudo, a gente também introduzido um novo personagem, o Ace. Que ele é visto pela primeira vez na Ilha de Drum, né? Onde ele deixa uma mensagem para Luffy encontrar com ele Eles em esquecem de dar um Alabasta. recado pro Luffy, né? E isso é uma viagem. Porque a Uhum. própria Coerra, depois ela faz um comentário que é interessante, que remete ao Ace e ao Luffy. Só no final da história ela pega o cartaz dele e tem escrito Monkey D. Luffy. Ela fala, então temos outro D. É assim que eles estão agora? Qual será a Uhum. vontade dele? Então a gente aqui já teve também uma introdução à vontade dos D. E ela fala, o que será que ele vai fazer Isso. agora? Então a gente já consegue ter uma noção de que aquele nome tem uma relevância. Vai ter. Não só pro povo de Drum, mas pro mundo, né? E com isso a gente finalmente encerra, né? Esses interlúdios e rumamos para Alabasta. Mesmo. E aí a gente vai contextualizar no próximo Eu episódio. só adicionar até uma informação aqui, que especialmente para quem não viu no anime, mas os volumes que se referem a essas histórias que a gente estava contando aqui, as histórias de capa contam o processo de Helmepo e Kobe, né, entrando na marinha, Sim. e também tem a introdução do Django, né, tem uma história de capa contando o Django A gente até e o falou Fubari. brevemente na saga Sim. East Blue, né, sobre o Helmepo e o Kobe Pois entrando é. na marinha. Mas bom lembrar, né? Bom saber que É aqui que isso ocorre. foi nessa época. E inclusive também é mostrada a Hina, né? Que inclusive é um dos personagens pra mim que podia ter bem mais aparição em One Piece. Ela pra ser a Smoke e tal. E é uma pena, né? Que ela Aham. passa batida quase sempre. Sempre fica Uhum. aparecendo apenas mais Sim. uma personagem. Mas é isso então, galera. A gente tá chegando agora nos minutos finais. Vocês têm alguma recomendação para dar de dica cultural? E aí? Eu acho que dessa vez a dica cultural ela vai passar em aberto mesmo. Bem, eu vou deixar para vocês uma série que eu comecei recentemente e que eu achei muito interessante a ideia, que é Ruptura. É uma série da Apple TV, nova, né? Estreou, acredito que no mês de fevereiro. E ela tem uma ideia muito interessante que é sobre separar a sua vida pessoal da sua vida de trabalho. Mas o motivo que isso ocorre e como é feito, nossa, cara, é uma parada muito Black Mirror. Então, já fica aqui a recomendação para vocês. É muito bem produzida. Achei muito legal. Daquelas séries intrigantes, né? Que deixa a gente com a pulga atrás da orelha, curioso para saber como é que tudo aquilo ali funciona, um conceito Nossa, novo. cara, massa. Então fica aqui de recomendação. Ruptura. Então, a gente vai encerrando aqui o episódio e eu vejo vocês no próximo. A gente ainda vai ter mais uma resenha essa semana e vamos gravar sobre o próximo capítulo. E muito em breve também mais um Codex Pirata. Muita coisa interessante aí vai vir para vocês, galera. Então valeu, galera. Até mais.
Até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau. Salve. Tchau, tchau.